Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down. Hoje a gente continua falando das minhas previsões ou palpites, como você quiser chamar, e a gente vai falar da NFC North. Então, vamos que vamos! A gente começa a NFC North com os Chicago Bears. Os Chicago Bears não foram muito bem ano passado, conseguiram só 6 vitórias e 10 derrotas. O time parecia meio fraco, meio confuso, sempre em campo, não conseguia acertar as jogadas certas e por isso não conseguiram ganhar muito. Mas eles têm o quarterback Jay Cutler, que é um quarterback muito bom. Ele é bem regular, ele consegue fazer tudo direitinho, ele tem a inteligência para jogar futebol americano, então ele é sempre um ponto positivo para o time de Chicago. Além do Jay Cutler, eles também têm o Alshon Jeffrey, que é um wide receiver. Jeffrey fez muitos pontos ano passado, ajudou o Chicago a conseguir essas poucas vitórias que conseguiu. Mas vai ser a única opção realmente forte do quarterback nessa próxima temporada. Porque o tight end Martellus Bennett saiu para o New England Patriots. E ele era um jogador que também podia fazer a diferença em um jogo. Além do Martellus Bennett ter saído, outro ponto negativo do time de Chicago é que a defesa deles foi muito fraca ano passado. Por isso, eles draftaram tantos jogadores de defesa. Então talvez isso possa ajudar um pouco o time na hora de defender a bola. Eu vou dar ao Chicago Bears um recorde melhor do que o do ano passado, mas ainda fora dos playoffs. 8 vitórias e 8 derrotas. Vamos para o segundo time então, que é o Detroit Lions. É impossível falar dos Lions esse ano sem falar do fato que o Calvin Johnson se aposentou. Calvin Johnson, também chamado de Megatron, que é um apelido dele, era um dos melhores wide receivers da NFL. Ele é muito grande, muito rápido, sabia jogar muito bem e era a primeira opção do quarterback Matthew Stafford. Mas ele resolveu sair do futebol americano, falava que estava cansado de jogar, que já precisava se aposentar, precisava viver um pouco a vida dele com a família e por isso resolveu sair do time. E isso vai deixar o ataque dos Lions bem mais fraco para a temporada do ano que vem. Um problema que eles já tiveram ano passado foi a linha ofensiva, que não conseguia nem proteger o quarterback muito bem e nem ajudar o running back a fazer jogadas terrestres. Mas como eu já disse no meu vídeo do draft, eles pegaram o Taylor Decker, que é um tackle de Ohio State. Eu não acho que uma posição em uma linha que tem 5 posições diferentes vai fazer uma diferença muito grande, principalmente o Taylor Decker sendo calouro. Mas pode ajudar um pouquinho, pode conseguir umas jardas extras, pode conseguir algumas jogadas a mais, uns lançamentos a mais, uns touchdowns a mais. Vamos ver o que acontece. Agora, a defesa deixou passar 400 pontos no total ano passado. Então ela tem que melhorar se o time quiser ir mais longe esse ano. Mesmo que os Lions pareçam melhorar para a temporada do ano que vem, eu ainda vou dar a eles o recorde igual ao do ano passado, de 7 vitórias, 9 derrotas, porque eles perderam a principal arma do time, que era o Calvin Johnson. O terceiro time de hoje é o Minnesota Vikings. Os Vikings ganharam essa divisão no ano passado. Vale notar que quando eu comecei a assistir futebol americano, os Vikings não eram um time muito forte, e estão aí mostrando que todo time pode dar a volta por cima, usar o draft para melhorar e chegar até os playoffs mais uma vez e ser bem competitivo. O Teddy Bridgewater, que é o quarterback dos Vikings, que está só no seu segundo ano de NFL, tá ganhando muita confiança. Até porque é fácil ganhar confiança quando você tem um touro, um motor atrás de você, que nem o Adrian Peterson, que é o running back do time. Eu digo que é fácil ganhar confiança porque sempre que o quarterback não tá sentindo aquela jogada que foi escolhida, não tá sentindo uma jogada de passe, não quer passar a bola ou tá um pouco cansado, ele pode simplesmente olhar para trás, entregar a bola pro running back e falar: faz a sua jogada, Peterson. Faz o que você quiser, me dá um pouquinho de jarda, me dá um pouquinho de chance de respirar e vamos pra frente. O Stefon Diggs surpreendeu muita gente na temporada passada. E olha que ele foi só a escolha de número 146 no draft dele. Ou seja, 145 pessoas foram escolhidas antes dele. Ele conseguiu fazer muitas jogadas boas, conseguiu ajudar muito o time, principalmente no começo da temporada. E para melhorar ainda mais a unidade ofensiva dos Vikings, eles draftaram esse ano o Laquan Treadwell, de Ole Miss. Ele foi tratado como uma das maiores promessas de wide receiver esse ano, então eu tô bem curioso para ver como ele vai se sair na liga profissional. Eu posso te garantir que no college ele era realmente muito bom. A defesa foi muito bem ano passado, levou só 302 pontos, que é melhor que a defesa dos Panthers. Se você quer saber mais do que eu acho sobre os Panthers e ainda não viu o meu último vídeo, é só você clicar aqui que eu falo da NFC South, que é a divisão dos Carolina Panthers. E voltando aos Vikings, ano passado eles tiveram um recorde de 11 vitórias e 5 derrotas, e eu acho que eles vão ficar por aí mesmo esse ano, 11-5, 10-6,
e vão brigar mais uma vez pelo título da divisão. Vão brigar muito de perto com os Green Bay Packers, de quem eu vou falar já já, e se eles não ganharem a divisão, eu acredito que eles vão ter um recorde bom bastante para chegar aos playoffs como wild card. E vamos partir para os Green Bay Packers. Aaron Rodgers, o quarterback do time, é sempre muito perigoso. Ele já é uma lenda, vai entrar pro Hall da Fama com certeza, e é um de 3 quarterbacks que pra mim definem uma geração do futebol americano. Ele, Tom Brady e Peyton Manning. O Jordy Nelson, wide receiver, também é uma arma muito perigosa, só que não foi usada no passado, porque ele teve uma lesão muito séria no joelho. Se ele conseguir voltar e conseguir ser essa arma principal, como ele já foi pro Aaron Rodgers, eu acredito que eles vão ter uma chance muito boa de ganhar a divisão. Eles já têm um wide receiver muito bom, que é o Randall Cobb. Mas quando você tem só um wide receiver muito bom, a defesa presta muita atenção nele e ele acaba nunca ficando livre. Então ter 2 de alto nível é muito importante para o time que quer chegar aos playoffs. A defesa não foi ruim, não acho que vai ser um problema no que vem. Levou 323 pontos, o que não é maravilhoso, mas também não é péssimo. Eu acho que o maior problema dos Packers talvez esteja no jogo terrestre com o Eddie Lacy. Ele é um jogador muito bom, muito talentoso, mas ele é muito pesado. E um jogador pesado para ser o running back muitas vezes não dá certo. Eu gostaria de ver o Eddie Lacy como fullback, por exemplo, aquele jogador que entra só para ganhar aquela jardinha extra, aquela primeira descida, aquele touchdown que está muito perto da endzone. Eu acho que se os Packers conseguirem melhorar um pouco o jogo terrestre deles, eles têm grandes chances de ganhar a divisão, porque a defesa já espera muito que o Aaron Rodgers faça tudo, já que ele é uma lenda do futebol americano. Eu também acho que os Green Bay Packers vão repetir o recorde do ano passado, vão ter ao redor de 10 vitórias e 6 derrotas. Mas isso vai depender muito dos jogadores estarem saudáveis, de não se machucarem muito, porque é isso que dá regularidade a um time numa liga tão longa como a NFL. Essa divisão vai ser muito legal de assistir, já que a disputa principal vai estar entre os Green Bay Packers e os Vikings pelo título da divisão, e eles são rivais mortais. Assim como os Vikings, se os Packers não ganharem essa disputa pelo título da divisão, eu ainda acho que eles entram nos playoffs como wild card. E por hoje é isso! Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever, curte minha página no Facebook, me segue no Instagram, me segue no Snapchat, faz o que você quiser. Não esquece de voltar aqui domingo que vem, que a gente vai falar da última divisão da NFC, que vai ser a NFC East, e tá ficando muito legal, a gente já tá acabando mais ou menos, faltam muitos times ainda, mas eu espero ver vocês aqui domingo que vem mais uma vez. Um abraço e até lá, valeu!